a gente já vai dar continuidade liberando os músculos da cavidade abdominal. Gente, a liberação dos músculos da região abdominal, ela é muito importante. E a gente vai fazer como se fosse descascando a cebola. A gente vai liberando as cascas de cima para depois pegar os elementos mais internos e trabalhar ele também, tá? Então, o que eu vou fazer? Liberar primeiro a região do reto abdominal. Se tiver muita tensão, não tem problema nenhum eu trabalhar os oblíquos, tá? Tanto os oblíquos externos como os oblíquos internos. E depois eu vou trabalhar os elementos internos, as vísceras. Por quê? Gente, é interessante, mas lembra quando eu falei sobre o processo do estresse na parte teórica? Então, o estresse, ele faz com que o sangue saia do centro do corpo e esse sangue que antes estava no centro do corpo, agora eles vão para as periferias, para os membros inferiores, membros superiores, para duas coisas. Para mim lutar ou para mim fugir. Então eu preciso de muito sangue ali. Ok? Então a pessoa teve o estresse. Esse estresse foi prolongado. O que vai acontecer? O sangue saiu daqui da cavidade abdominal. O sangue todo saiu daqui e agora foi para os membros. Nesse momento ocorre uma infecção de alguma enfermidade que vai gerar o quê? A fibrose. Com esses vasos contraídos e fibrose, aquela situação ela vai se perpetuar. Então, tanto os vasos quanto os músculos lisos, eles vão ficar todos eles bem contraídos, certo? E o processo digestivo vai ficar prejudicado. A ideia é liberar esse processo. Esse aí é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que se os elementos internos estão todos fixados por essa fibrose, o diafragma vai ter dificuldade de fazer um movimento espontâneo, que é o natural, o fisiológico. Ok? Então, a gente vai liberar essas duas estruturas, o processo digestivo junto com a respiração. Gente, isso aqui é muito potente, é muito potente. Vale a pena, ok? Então, vamos lá. Vamos liberar, primeiramente, o quê? Os músculos reto abdominal e os oblíquos. Reto abdominal, eu vou trabalhar lateral, a cicatriz umbilical, nos dois sentidos, tanto de cima para baixo, como depois de baixo para cima. Então, vamos lá. Ó, eu venho aqui, ó, posso vir um pouquinho acima da costela. Por quê? Porque existe uma continuidade facial e dessa maneira eu vou estar seguindo essa continuidade. Gente, quando você estiver fazendo essa manobra e o seu paciente tiver pelo, você diz para ele que a depilação é a parte, tá? Brincadeira. Ê, alegria! Vamos lá. Essa manobra, ela vai ocorrer até a hora que você sente que não tem nada
para você arrastar, ok? Que foi esse caso. Eu liberei. Na hora que estava liso, eu parei a manobra. Então tá, gente, essa manobra vai ser feita. Existe uma continuidade facial que a gente viu lá nos conceitos teóricos, tá? Então a gente vai fazer da região um pouquinho acima, nas cartilagens costais aqui, em direção à pelve aqui. Então, você pode delimitar a pelve como? Você vem um pouquinho acima aqui, ó, e você vai fazer o movimento para baixo para sentir aonde que está o osso, ó. O osso tá nessa região aqui, ó. Ok? Então eu posso fazer a manobra até lá. Se antes disso eu sentir que o arrasto aqui, ó, eu tô arrastando, de repente acaba a sensação de arrasto, eu não preciso vir até a sínfise púbica, que aqui fica o pubis. Agora, se eu sentir que tá arrastando até o final, você vai até o final, ok? Então vamos lá. As cartilagens costais. Ok. Posso abaixar aqui um pouquinho? A gente vai continuar essa manobra. Ó, aqui já está solto. Mas a gente vai continuar a manobra até a sínfise púbica aqui, ok? E daqui a gente vai fazer a manobra inversa. Um detalhe que quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu estou encostado aqui na maca, de frente um pouquinho oblíquo aqui, nesse sentido. Para melhor visualização de vocês, eu usei a mão de fora. Mas se eu usasse a mão de dentro, ela teria assim menos esforço para mim, terapeuta, ok? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, que o ideal é a mão de dentro, a mão que está próximo do paciente, executar a manobra, beleza? Olha só, aqui é a mesma coisa, ó, o ideal seria eu trabalhar nesse sentido. Porém, para uma melhor visualização de vocês, eu vou trabalhar nesse sentido aqui. Trabalhei nos dois sentidos, ok? Então agora eu vou trabalhar os músculos oblíquos. Eu vou trabalhar agora do lado esquerdo, o oblíquo esquerdo. Então, o oblíquo externo, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar aqui ó, vai acompanhar os serrátil anterior. Então aqui ó, a gente vai trabalhar os oblíquos. Sempre no sentido transversal às fibras, ok? Ó, aqui estava um pouquinho mais tenso, aqui já está solto.
Se vocês forem trabalhar com uma pessoa que tem um abdômen um pouquinho mais volumoso, com bastante tecido adiposo, bastante gordura, ou muita flacidez, você pode trabalhar da seguinte maneira, ó. Você vem aqui, normalmente o que acontece? O tecido, ele cai por cima da sua mão e a sensação que dá é que parece que a unha está entrando dentro do tecido. O que você pode fazer, ó? Você vem aqui, ó, estica o tecido adiposo e continua a manobra de uma maneira bem tranquila, ok? Então, aqui e aqui. Fechou. Então, trabalhei o oblíquo externo, vamos trabalhar agora o oblíquo interno. A gente vai trabalhar agora no sentido contrário às fibras. Por quê? A ideia é que o tecido ele vai ficar limitado à cavidade abdominal, ele não vai sair para fora. Por isso as fibras trançando dessa maneira. E você sempre tem a opção de ver o que é melhor, ou os dedos ou o polegar, ok? Então trabalhei oblíquo interno, ou melhor, oblíquo externo, oblíquo interno. Eu trabalho de um lado e de outro, e depois eu vou trabalhar a cavidade abdominal. A cavidade abdominal, gente, é indispensável para uma respiração plena e completa, tá? Você imagina que o esôfago vai descer um pouco medial e o estômago ele vai ocupar esse espaço aqui, ó, lateral, tá? E ele vem até um pouco acima das costelas. Esse é o espaço que o estômago ocupa. Daqui vai sair o piloro, tá? E depois da linha média vai sair o duodeno, que vai vir um pouquinho para cima, um pouquinho oblíquo e para cima. Depois ele vai fazer uma curva, vai descer aqui, ó, ao lado do umbigo, cicatriz umbilical, faz outra curva aqui abaixo do umbigo e vai subir. Esse é o duodeno. Ele termina aqui. Na hora que ele termina, vai ter um ângulo chamado ângulo duodeno jejunal, ok? Então, esse é o percurso do duodeno. Como que eu vou fazer para liberar? Eu vou liberar o duodeno, a sua borda medial, ok? E depois a sua borda lateral. O que eu vou liberar, Israel? As fibroses que geraram aquela compressão das artérias. As artérias muitas vezes ficam limitadas e isso limita também a função do duodeno. Se o duodeno não funciona, se o trânsito lá dentro do duodeno não é o ideal, o que vai acontecer? O estômago vai ficar constantemente congestionado. O conteúdo gástrico não vai sair para o duodeno para fazer esse percurso. Então a ideia dessa liberação inicial é justamente favorecer esse trânsito do estômago para o duodeno e do duodeno, consequentemente, o resto do processo digestivo, tá? Além disso, vai favorecer muito a
de gestão, beleza? Então vamos continuar. Como você vai trabalhar? Você vai trabalhar no sentido horário. Você vai sair daqui, ó, 12 horas, pode ser até um pouquinho para cá das 12 horas, 12h10 aqui, ó, e você vai dar a volta, liberando todo esse conteúdo até 12 horas aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai começar a liberando o duodeno. É a primeira manobra que vai ser feita na cavidade abdominal, mas internamente, ok? Vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou esticar todo o conteúdo que tem lá dentro. Lembrando, gente, que eu vou até o chão, eu não vou fazer mais força do que o chão. A manobra não pode ser dolorida, a pessoa não pode estar reclamando do tipo assim, ah, Israel, tá doendo muito. Não pode, tá? E outro detalhe é que você tem que esperar o tecido ir soltando. Você não vai impor a terapia para a pessoa, porque se isso acontecer, o que vai acontecer? O que a pessoa vai falar? Que está doendo, ok? Olha aqui, ó. Aqui eu senti um pouco mais de restrição. Eu vou segurar aqui um pouquinho, esperar essa restrição acabar. É interessante que toda vez que eu encontro uma restrição um pouquinho mais forte, a pessoa ela vai reclamar um pouco de dor. Ela vai falar, ó, doeu um pouquinho. Mas você não vai ultrapassar aquele limite, tá? Chegou na restrição, o que vai acontecer? Os elementos vão pressionar os neurônios de dor e esses neurônios de dor que está sendo pressionado, por sua vez, eles vão estimular a dor, mas você não vai ultrapassar aquele limite, tá ok? Ó, saí daqui, vim até aqui mais ou menos 40 minutos do horário, caso fosse um relógio. Aqui mais ou menos no 40 minutos eu vou dar continuidade à manobra. Eu mudei de mão por quê? Porque senão eu estava quase que dando nó em mim mesmo, tá? Ó, estico, chego até o limite. Na hora que chega no limite, o meu modelo ou o meu paciente ou a pessoa que você está tratando vai pensar assim, vai doer, mas você não vai passar daquele limite para doer. Eu vou agora esperar os tecidos ir se soltando, ok? Aqui, ó, os tecidos não estão travados, então está correndo muito mais rápido. Então, eu termino a manobra aqui, ó, 12 horas, ok? Terminei, comecei aqui mais ou menos 10 minutos aqui da hora, dei a volta 12 horas, ok? Agora eu vou fazer a mesma manobra, só que imaginando que o duodeno está aqui no meio e a gente vai fazer essa liberação todinha. Começando aqui, ó, pode ser próximo das 10 horas, se quiser ser às 12 horas, pode começar, ó. Eu comecei a esticar os elementos 12 horas, mas a manobra vai começar aqui, ó, 10 minutos, ok? Normalmente, o que acontece? É possível de, ao você fazer as manobras,
o conteúdo do seu paciente que teve fibrose está todo congestionado e você começa a ouvir os burburinhos do processo digestivo. Aqueles barulhinhos do tipo, oi, ou então o monstro da fome dizendo assim, estou aqui. Então os burburinhos, que são aqueles barulhos gástricos que acontece, é possível que ocorra no seu paciente. Não tente nem constranger o seu paciente por causa disso. Explica para ele que é uma situação normal, que o conteúdo está passando de uma maneira muito mais fácil e na verdade você tenta levar o seu paciente a sentir o que está acontecendo, a liberação que está acontecendo dentro dele, ok? Isso é bem legal. Você falar assim, você está sentindo que parece que está ficando mais leve o abdômen, como se aquela sensação de plenitude gástrica, de cheio, está diminuindo? Normalmente a resposta é sim, eu estou sentindo. Beleza? Olha aqui, ó. Então, respeitando aquele dedinho do duodeno, um pouquinho mais afastado agora. Ok. Essa manobra que foi feita sentada, você pode fazer também ela de pé, ok? Então você vem aqui, ó, você faz todo aquele processo, ó, vai até na hora que você sente um durinho lá dentro. Na hora que você chegou nesse durinho, significa que você já chegou na víscera que você quer liberar, ok? Ó, e você faz esse arrasto. Para muitas pessoas, tem muitas pessoas que preferem trabalhar essa manobra de pé do que sentado. Olha só, como a gente já trabalhou, ela está sendo bem mais fácil de ser executada. Ok. Bom, você liberou a região do duodenal. Agora você vai liberar a raiz do mesentério. O que é a raiz do mesentério? A raiz do mesentério, você imagina que tem o peritônio. O que é o peritônio? É o tecido conjuntivo, é a fáscia, porque tecido conjuntivo e fáscia é a mesma coisa. Então é o tecido conjuntivo que vai revestir a camada da cavidade abdominal. Só que esse tecido conjuntivo é dividido em dois. Existe o peritônio, que está ligado à parede. O que seria a parede? Seriam os músculos e os ossos que vai formar a cavidade abdominal. Então, esse tecido conjuntivo, ele está grudado na parede e em algum momento lá atrás eles vão se encontrar. Na hora que ele se encontra, ele vai emergir para cima e vai começar a envolver cada víscera. É uma estrutura só, tá? Então, a camada do peritônio parietal, que está na parede, ele vai emergir
e em algum momento ele vai fazer uma única direção. E essa direção, esse elemento entre a pleura parietal e a pleura que vai revestir a víscera ou pleura visceral, esse elemento entre uma estrutura e outra se chama raiz do mesentério. Então agora a ideia é liberar essa raiz do mesentério. Israel, mas aonde está a raiz do mesentério? Ela vai mais ou menos do ângulo duodeno jejunal até a região do sécum, ou válvula iliocecal, ok? Então a gente vai traçar uma linha entre a região do sécum a ângulo duodeno jejunal. E a gente vai fazer, nesse traço a gente vai liberar tanto num sentido como no sentido inverso, ok? Então vamos fazer essa liberação. Então, liberei hino, depois eu vou liberar no sentido inverso. Ok. Bom, depois que a gente liberou a cavidade abdominal inferior, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ver se tem alguns elementos que está mais tensionado do que o outro. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, ó, eu sinto que existe uma tensão maior aqui. O que eu posso fazer? Eu posso ir soltando devagarinho, ó. É como se eu chegasse na porta e empurrasse devagar. E imagina que tem algum objeto atrás da porta. Você não quer nem derrubar o objeto que está atrás da porta. E você também não quer, mas você quer abrir a porta. Então você vai devagarinho empurrando a porta, porque se você abrir com tudo, empurrar com tudo, aquele objeto vai cair e pode estragar. A mesma coisa, isso aí é uma metáfora que eu estou fazendo para mostrar como vocês podem trabalhar depois, uma vez que você soltou, você sentiu que existe uma limitação, você vai trabalhando essa limitação até soltar completamente essa limitação. Essa limitação tem um sentido, é esse sentido, tá? Ele está um pouco oblíquo e transversal aqui. Ó, soltou. Aqui tem também, ó. Eu posso vir aqui e ir soltando devagarinho. Então a ideia é o quê? Você pegar a direção da maior restrição e ir soltando aqueles elementos ali. Ok? E para terminar essa área da cavidade abdominal, para terminar essa parte muscular, eu preciso fazer uma manobra que vai seguir todo o arco costal.
de um lado e de outro.